Sim, eu desisti de medicina na Argentina e eu vou te explicar agora o porquê. Meu nome é Larissa Ribeiro e se você já conhece aqui o canal e acompanha, você sabe que eu sempre compartilho com vocês sobre as experiências de viver e estudar na Argentina. Mas eu quero expor para vocês algo que aconteceu comigo e que nesse processo de fazer medicina na Argentina e que pode acontecer com você também. Que foi desistir de fazer o curso mesmo. Não só desistir de fazer o curso, ou talvez pensar em trocar de faculdade. Muitas coisas passaram pela minha cabeça, mas de fato aconteceu e eu desisti de medicina na Argentina. E eu quero explicar pra vocês o porquê. Agora no início do ano eu sei que tem bastante gente começando a faculdade e acreditem, a gente começa com muita expectativa, muita empolgação, porque a gente não tem muita noção de verdade do que a gente tá fazendo. A gente tem uma noção quando a gente entra ali de fato. E durante o processo, as coisas são bem difíceis, sabe? Tipo, a matéria em si é muito difícil, a faculdade é muito puxada e em muitos momentos você começa a se questionar se é aquilo mesmo que você queria. E eu me questionei também em muitos momentos, porque eu também não tinha tanta certeza mesmo se era isso que eu queria. E eu acho que teve várias coisas que aconteceram no decorrer que também me ajudaram a aumentar esse conflito interno, eu não ter tanta essa certeza a ponto de verdade, me preparar e me programar e já avisar a galera que eu tô desistindo de medicina. Calma. Seguinte, no início da carreira eu estava muito empolgada, muito feliz, eu nem acreditava que eu finalmente poderia dizer que eu sou estudante de medicina. Porém, no início também, mais ou menos um ano depois que eu já estava estudando, eu comecei a trabalhar. A minha prioridade virou o meu trabalho. E o meu trabalho, na verdade, era ajudar outras pessoas a fazerem medicina, na produção de conteúdo para vocês. Mas o que acontece? O estudo em si, ele é um processo muito lento, demorado e muitas das vezes um pouco sofrido, porque o conteúdo de medicina em si, ele é complexo e você precisa de muita dedicação até de verdade você entender aquilo ali fazer um sentido pra você. E eu não tinha todo esse tempo porque na hora de pesar na balança, eu acabava escolhendo mais trabalhar do que estudar. Então eu comecei a não ter um desempenho tão legal assim na faculdade. E eu tô te explicando isso porque provavelmente isso pode acontecer com você, porque eu sei que muita gente vem pra cá e precisa trabalhar e estudar. E se você não souber ponderar as coisas e dar e colocar limites, provavelmente o trabalho vai ocupar mais o seu tempo e a sua mente do que os seus estudos. E isso vai frustrar muito você durante a carreira. E a gente precisa estar motivado, porque já é uma faculdade muito difícil. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. E eu demorei para acordar e ver o tanto que isso estava me desanimando. Ao mesmo tempo que eu sentia muito feliz que eu estava encorajando outras pessoas a fazer medicina, eu comecei a me questionar se eu queria fazer medicina. Mas por quê? Porque eu não estava dedicando tempo a isso e eu estava me sentindo desconectada e eu comecei a baixar minhas notas e o meu rendimento na faculdade. Sem falar que, além de eu estar nesse contexto, também depois veio pandemia e eu comecei um processo de depressão e ansiedade ao mesmo tempo na pandemia e me questionar ainda mais sobre o que de fato eu queria pra mim. Muitas portas se abriram, muitas outras oportunidades também e eu comecei a ficar muito confusa de verdade. Porque na pandemia a gente teve que estudar à distância, então se antes eu já sentia uma desconexão por conta do trabalho, agora eu estava desconectada de fato com aquilo. E eu demorei para entender a razão pelo qual tudo aquilo estava acontecendo. E eu comecei a pensar que talvez não era aquilo que eu deveria estar fazendo para minha vida. E muita gente também me questionava, né? Como eu trabalho na intercâmbio, muita gente me questionava, será que é medicina mesmo? Você é tão bom em comunicação? E isso começou a confundir muito a minha mente. Até o momento que eu fui também para uma conferência nos Estados Unidos durante a pandemia e eu encontrei muitos médicos formados que não estavam atuando, e sim que estavam fazendo aquilo que eu já estava fazendo. E aquilo ali começou a bagunçar um pouco a minha cabeça, porque muita gente me questionava sobre medicina, se era realmente aquilo que eu queria, e eu também me questionava. Então eu não tinha essas respostas e eu estava cada vez mais no contexto de pessoas que não estavam fazendo o curso de medicina, porque eu tive que passar 2 anos nos Estados Unidos durante a pandemia, e lá ninguém estava estudando medicina, eu estava fazendo à distância, uma brasileira estudando fora, e quando eu fui para essa conferência eu conheci várias pessoas que eram formadas e que não atuavam, então isso começou a me frustrar, que eu falei assim, imagina se eu fizer anos de faculdade e eu não atuar. Então qual que é o sentido? Será que eu tô fazendo a coisa certa? E isso também teve muita influência sobre mim e eu comecei a realmente me questionar de fato. Até que num determinado momento eu resolvi tomar uma decisão e eu falei, eu preciso saber se isso realmente faz sentido ou não pra mim. E eu decidi
parar com medicina. Eu cheguei a avisar algumas pessoas da minha família e decidi parar pelo menos por um ano pra eu ver se era realmente isso que eu queria. Porém, eu parei por um tempo e ao mesmo tempo foi muito bom pra eu ter certeza daquilo que eu queria, porque hoje eu voltei pra faculdade, hoje eu estou vivendo um outro momento e eu estou explicando tudo isso porque isso pode acontecer com você se você tirar os seus olhos do foco e se distrair com as coisas ao seu redor, com as outras propostas, com o que as pessoas falam, porque isso aconteceu comigo, eu me distraí. Ao mesmo tempo, esse passo foi muito importante para que eu voltasse mais convicta daquilo que eu queria. Porque quando eu voltei para fazer a faculdade, eu voltei porque quando eu desisti, eu vi que eu senti um vazio muito grande. Eu comecei a ficar triste, eu pensei que aquilo ali ia tipo assim, nossa, liberdade, agora finalmente eu vou viver aquilo que eu quero. E na verdade, eu queria viver medicina, eu só não sabia que eu queria viver medicina, porque eu estava muito confusa. E aí eu fui e decidi voltar, porque eu entendi que não era só por uma questão financeira, porque eu tive muitas propostas de ganhar muito bem se eu deixasse de fazer medicina. E eu entendi que na verdade não era pelo dinheiro, e sim por aquilo que de fato eu queria fazer. E mesmo que aquilo ali me custasse, mesmo que aquilo ali demorasse, eu precisava focar e entender o que a Larissa de fato queria. Então esse processo para mim foi muito importante para eu entender. E hoje eu voltei a fazer medicina e muito feliz e muito mais focada, e também entendi que se o trabalho continuasse ocupando o papel principal da minha vida, eu nunca ia me sentir bem e confortável com a faculdade, porque você precisa estar totalmente ligado àquilo, e isso é muito frequente acontecer com muita gente. Inclusive eu estava agora cursando uma matéria com um amigo meu, e ele falou assim, Lari, eu tô tão feliz porque eu estou conseguindo me voltar a me conectar com a faculdade, me conectar com medicina, porque durante um período, o que é muito frequente, vocês vão ver isso, durante o período ele falou, cara, ano passado eu entrei numa depressão tão pesada, muita crise de ansiedade, eu não tinha ânimo para estudar, eu não me sentia conectada, eu não tinha força para estudar, e quanto menos você estuda, mais aquilo ali vai ficando difícil para você carregar. Você entende? Você vai se sentir realizado com a faculdade e feliz quando você se dedicar, entendeu? Você se dedicar, você aprender, você avançar, aquilo ali vai te dando um gás. Mas quanto menos você se dedicar porque você não tem motivação, aquilo ali vai te frustrando cada vez mais. Então acho que a recomendação que eu posso dar pra vocês agora é, cara, não tá feliz, mas tem uma convicção e corre atrás, pelo menos daquilo que você iniciou. Tenta fechar um ciclo, porque conforme você vai caminhando, você vai gostando, as coisas vão se encaixando. E se você ficar esperando a motivação para depois você começar a avançar, essa ordem não dá certo. Então, na verdade, no início você tem que ter disciplina para você conseguir, por exemplo, para mim a disciplina foi dizer não pro meu trabalho, que era uma coisa que eu não conseguia, e isso me frustrava, porque eu sentia que eu não estava dedicando nem para uma coisa nem para outra. Então isso pode acontecer com você, principalmente você que trabalha e estuda. Então essa é a minha principal recomendação aqui para vocês. E uma outra coisa também que teve muito peso para quando eu quis desistir de medicina foi influências de pessoas. Como eu falei para vocês, as pessoas falavam as coisas para mim, gerava dúvida no meu coração, mas também eu estava andando com pessoas erradas na faculdade e eu não percebi. Por isso que é muito importante, e é uma coisa que eu falo muito para os assessorados da Intercâmbio, tenham cuidado com quem vocês caminham. E eu cometi esse erro, porque eu estava andando com pessoas que estavam em anos avançados da carreira, estava ali finalizando, mas eram pessoas muito negativas, que reclamavam de tudo o tempo inteiro, reclamavam da faculdade, não avançavam na faculdade. Então aquilo ali começou a me preocupar e a me desesperar, porque eu já estava confusa e, querendo ou não, eu tenho alguém que está há anos na minha frente, que já tá quase terminando, e a pessoa tá desse jeito. Então eu ficava, gente, será que eu não vou ter a mesma sensação? Será que eu não vou ter a mesma experiência? Será que não vai ser ruim pra mim também? E no fim das contas eu percebi que não é bem assim. Eu pensei até em mudar de faculdade, eu pensei que talvez o problema era a faculdade, e na verdade o problema também eram as influências, eram as pessoas com quem eu estava caminhando. E eu mudei o meu contexto de amizades, e isso mudou totalmente a minha perspectiva e a minha relação com a medicina, porque eu comecei a andar com pessoas que estavam muito mais animadas, empolgadas, que se dedicavam bastante, que eram mais otimistas com relação à faculdade, com relação à matéria, e isso mudou a minha perspectiva. Então, as principais recomendações que eu posso dar para você, para que você não caia nesse erro, tenha disciplina, tenha clareza, tenha boas amizades e não tire o olho do foco, porque quando você tira o olho do seu foco e do seu objetivo, você se perde, você se questiona, e ninguém merece viver com essa dúvida. Então, de verdade, é um vídeo bem vulnerável aqui, mostrando para vocês um processo que aconteceu comigo e que pode acontecer com você. Então, não perca o foco do seu objetivo. Hoje eu estou fazendo medicina na Argentina, tive esse breve momento de desistência, que foi muito importante para eu ter clareza, mas eu acho que nem sempre todo mundo precisa passar por isso
para ter clareza. Então nesse vídeo eu quero te encorajar a permanecer, a continuar. E para você que ainda nem começou, fala com a gente da Intercâmbio Medicina, que a gente está aqui para te auxiliar. Maratona o nosso canal, veja como é que funcionam as coisas. Também pergunte para a empresa, para a Intercâmbio Medicina, que a gente está aqui para te auxiliar a alcançar esse objetivo. E o que eu posso dizer para você é que vale muito a pena. Não desista e continue, tá bom? Um beijo grande e eu quero muito ver vocês na universidade. Tchau!